Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5. A vida com o Senhor, irmãos, é muito interessante. E como a Bíblia, ela, às vezes, vai nos mostrando que tem muita coisa a ser consertada. A partir do verso 8 do capítulo 5 de Eclesiastes, diz o seguinte: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isto também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem, e que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível: como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de tudo, ou de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Tem textos que são meio esquisitos, né? E eu acho que esse é um daqueles. E principalmente quando você lê o final, né? O final é meio duro para a gente. Se a gente conhecesse o autor, e soubesse o que estava passando na mente dele, eu diria que, né, é meio que uma fala irônica dele, né? Mas, em final de contas, o que nós sabemos é o texto que temos aqui, e tentar entender o contexto para poder chegar a uma conclusão. O que de fato significa ser uma pessoa que tenha recursos ou não tenha recursos? Como podemos lidar com o problema do dinheiro e as consequências que o amor ao dinheiro pode causar a todos nós?
como isso nos afeta. Vejam só, eu queria começar, essa mensagem eu já trouxe ela em algum outro momento, e eu quero voltar nela. E no dia que pregamos, eu trouxe essa imagem, para que nós pudéssemos refletir um pouquinho. É uma pintura de Matisse. Ele é reflexão a partir do próprio contexto de vida em que o Médicis vivia. Você percebe, e a imagem ela vai fazer isso, como o dinheiro enfada a nossa alma de adoração a Deus. Se você olhar essa imagem, esse aqui é uma espécie de cambista, ele está contando dinheiro, sua esposa, com o texto sagrado aberto, fazendo sua meditação, mas ligeiramente distraída pelo dinheiro. Ligeiramente distraída pelo dinheiro. Ele está contando e ela está lá. Quem fez isso? Não fez à toa, não fez aleatoriamente. Há um sentido aí. Porque o problema é que nós, ou que nos distraímos facilmente com o dinheiro, e que temos dificuldade em concentrar nossas mentes nas questões mais importantes da fé. Irmãos, não se engane. Não se engane. As maiores, as mais importantes, ou os mais importantes grupos denominacionais no nosso país, vivem no ritmo da grana que eles têm. Há, inclusive, e entrando numa perspectiva mais individual, boa parte de nós vive, seja fé, como nós temos mania de fazer dicotomias, né? Seja a fé, seja o trabalho, seja o casamento, seja a criação de filhos, seja o que for, nós temos uma tendência muito grande a ter no dinheiro a nossa lente, né, de perspectiva de sucesso. Se tem grana, dá certo. Se não tem, é mais difícil. Então, nós somos constantemente distraídos por causa do dinheiro. O dinheiro nos distrai. Queremos fazer algo na igreja. Primeira coisa que nós estamos, reproduzir Médicis aqui, né? Está o pastor com a Bíblia na mão, olhando para o gasofilácio. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Pastor, precisamos fazer tal coisa. Você tem que procurar as finanças da igreja para saber se tem dinheiro. Queremos fazer isso e aquilo outro. Precisamos saber se tem dinheiro ou não. Que não era uma coisa que nos deveria nos preocupar, não porque nós nos tornamos relaxados e despreocupados, mas porque no corpo da comunidade, o que move e o que mobiliza o seu coração não é a grana.
há despreendimento. E quando não há esse despreendimento, essa segurança, né, no dinheiro, quando não existe essa liberdade, aí de fato a gente constrói tudo muito baseado no que nós temos e o que não temos. Temos dinheiro ou não temos dinheiro? Ele percebe então como o dinheiro enfada a nossa alma de adoração a Deus. O Metz entende isso. O dinheiro nos enfada. O problema é que nos distraímos muito facilmente. Temos dificuldade em concentrar nossas mentes nas questões mais importantes da nossa fé. É muito difícil. Tem um autor que diz o seguinte: às vezes preferimos folhear um catálogo de vendas do que ouvir o que Deus diz em sua palavra. O tempo todo estamos procurando saber o que precisamos comprar, o que precisamos ter, o que é mais barato. Qual é o catálogo de vendas? Então é com base nisso que eu queria conversar esse tempinho com vocês. Primeiro, a operosidade da injustiça. Quando nós falamos de dinheiro, nós não estamos só falando de como administrar o seu dinheiro pessoal. Nós estamos dizendo que uma cultura de uma sociedade baseada na conquista, na vitória, na possibilidade de ter mais recursos, isso vai conduzindo essa sociedade a um modelo de vivência, de experiência, aonde quem opera é a injustiça. Eu não me preocupo com o outro. Irmãos, é muito sério isso. Salomão nos alerta, dos versos 8 ao 9, para o fato que em todas as camadas da sociedade a injustiça se faz presente. E a injustiça não é só, vale aqui dizer, a propriedade de quem tem dinheiro. Ela está em todas as camadas, todos os lugares. Não importa o modelo político, social, alguns podem, com pretexto de ajudar a maioria, vir a oprimi-la. Você pode ter alguém que, achando-se um justo, um defensor da causa dos oprimidos, vir a oprimi-la. Muitos, por ganância e por uma ganância extrema e um descontrolado padrão de consumo, produz miséria, descontrole financeiro. Nós não conseguimos ajudar mais porque nós nos ajudamos em excesso. Nós não conseguimos colaborar mais com o outro porque nós colaboramos com nós mesmos em excesso. Sempre os pobres, no fim das contas, pagam o preço pelas injustiças, e o pior de tudo é que isso não deveria nos pegar de surpresa, porque o autor diz, não é surpresa. A gente está falando de Eclesiastes, meu Deus, há quanto tempo faz isso? Quanto tempo? Sei lá,
será uns 300 anos, ou não, muito mais, talvez uns 400, 500 anos antes de Cristo. E a sociedade que Salomão descreve, se foi ele o autor do livro, é muito parecido com a nossa. Então nós não estamos falando só de um modelo político, social, nós estamos falando da humanidade. O ser humano é assim. Quando o pregador fala que todos sofrem de alguma forma, ou de alguma maneira ou forma de exploração, essa palavra, ela pode significar também vigiar. Correlate. Temos assim duas possibilidades. Uma burocracia, ou uma exploração de camadas superiores sobre as inferiores. Então você tem um modelo onde uma camada superior, onde um grupo social superior explora os de baixo. E isso ganha contorno em todos os lugares, viu? Todos os lugares. Dentro da igreja, no mundo político, em casa, em todos os estratos nós conseguimos perceber isso. Então, neste caso, o problema não seria a questão só da visão burocrática, mas a questão da tirania. Ora, quem tem grana, quem tem dinheiro, automaticamente sente-se movido a controlar as coisas. Ele tem dinheiro, ele pode comprar qualquer coisa. Não? Sabemos com isso que é algo do qual não podemos evitar com facilidade. O que é que nós não podemos evitar com facilidade? Essas injustiças institucionais. Um irmão que faz parte de uma igreja rica e ele é pobre, ele não consegue sair da pobreza se não houver, por exemplo, uma mobilização dessa congregação em ajudar aquele indivíduo a sair daquela condição. Seja lhe fornecendo alguma coisa, seja lhe fornecendo cultura, capital de conhecimento, dinheiro, enfim. Eu estou usando a instituição igreja como exemplo. Agora você imagina um país. Um país como o nosso é construído desse jeito. Você imagina um país, como você acredita sinceramente que as nossas instituições, elas estão preocupadas em nos tirar da miséria? Não tem como, não funciona. Podemos concluir que por mais boa vontade que tenha um governante, ainda assim ele estará sujeito às paixões egoístas deste mundo. Como diz Hayek, o que devemos fazer é esperar um governo perfeito que esteja acima dos governos terrenos, um governo que encontramos nos evangelhos. Preste atenção aqui, irmãos. A injustiça é uma característica da nossa sociedade. Tá certo? É uma característica da nossa sociedade. E nós nos mobilizamos dessa forma, desse jeito. Só tem uma forma de nós conseguirmos vislumbrar, sonhar com uma condição melhor de sociedade. É se nós entendermos que quem governa é Jesus. Entende isso? A minha preferência ideológica, política, partidária, ela não vai responder às necessidades que nós temos. Não vai. Ela pode agradar a uns, mas vai desagradar a outros. Eu li um livro recentemente de um autor inglês,
Ele nem usa o nome dele mesmo, pseudônimo, para poder se comunicar. Mas é um autor de uma linha mais liberal politicamente, e ele escracha o modelo, o modelo político, por exemplo, na Europa, na Inglaterra. Ele diz que a gente olha, né, a Inglaterra com todo aquele formato de bem-estar social e tudo mais, né, onde, de fato, minha mãe morou alguns anos na Suíça e o governo, de fato, tem uma participação social muito forte na Europa. E é interessante você ver que, até mesmo em países que estão em uma condição social melhor, ainda há quem critique aquilo lá, ninguém está satisfeito. Porque há injustiça, ninguém está satisfeito. Então, uma primeira coisa que eu queria já dizer para vocês, aí serve, vocês vão ouvir muito eu falar isso nos momentos que eu estiver pregando aqui, viu? Porque esse ano vai ser um ano de esculhambação. Vai ser um ano de esculhambação. Então, vocês vão ouvir muito eu dizendo aqui, irmãos, só existe um governo legítimo para o crente. É Jesus de Nazaré. Só Jesus salva. Viu? Você pode votar em Bolsonaro, ou não é mais ele, é o filho. Você pode votar em Lula, se ele aguentar chegar lá. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Aqui ninguém vai botar a cabeça em você. Aqui ninguém vai dizer que você em quem você deve votar. No entanto, a única coisa que você não tem autoridade é dizer ou classificar quem é de Jesus ou não, baseado em quem ele votou. Aqui não é espaço, nem é curral eleitoral, que é a igreja de Jesus de Nazaré. Nós somos uma fração dessa comunidade de Jesus. Então fique bem claro isso. Bem claro isso. Porque eu sei que esse ano não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então vamos lá. Precisamos, como uma comunidade de Jesus, enfrentar a injustiça. O autor de Eclesiastes já percebeu isso. Vivemos numa sociedade quebrada. Agora, se nós já entendemos que vivemos numa comunidade, numa sociedade caótica, aonde o dinheiro, aonde a injustiça, ela opera de maneira significativa, e que indiretamente o dinheiro é quem determina o ritmo das coisas, eu preciso passar para esse segundo ponto, e assim a gente encaminhando para o fim dessa conversa. O dinheiro não pode ser o dono do meu coração. Não pode. Não pode. Irmãos, precisamos calibrar nossos corações divididos. Viver pensando no quanto podemos acumular vai nos conduzindo ao altar de Mamon. Se sua vida, a sua relação com Deus, ela é uma relação em que o tempo todo você está pensando em quanto você vai ter, o quanto vai acumular, e vai se tornar uma relação idólatra. Idólatra. Como podemos enfrentar esta dependência do dinheiro? O autor de Eclesiastes nos ajuda a entender isso. Primeiro, sempre terão outras pessoas tentando tirar o nosso dinheiro. Sempre vai ter. A placa de promoção do shopping é alguém tentando tirar seu dinheiro. Entendeu?
a feira do final do mês. O seu estômago está tentando tirar seu dinheiro. Não tem como. Né? Mesmo que você acumule, alguém está tentando tirar. É por isso que alguns, mais espertos que outros, acumularam tanto que dominam. Você já imaginou o que é viver numa sociedade como a nossa, gente? Eu moro, né, numa casa de rua. Então não tem gás encanado. Eu tenho que comprar um botijão de gás. Um botijão de gás é R$100. Tira isso de quem ganha 1.000 e poucos reais. Aí eu comprei 2 garrafões de água. R$119, R$120. Porque tinha entrega, porque eu estava com preguiça de pegar. Né? Você já imaginou o que é você viver? Isso é o que nos controla. Imagina o que é uma pessoa viver sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Sem nada. Um segundo aspecto é que um segundo aspecto de se ter mais dinheiro é que ele nos mantém acordados à noite. Quem não tem dinheiro não dorme porque não tem o que pagar, com o que pagar. Quem tem dinheiro não dorme porque tem medo que alguém roube. Ah, pensou que negócio, que vida miserável é essa? Que loucura é essa? A gente sai do condomínio olhando para um lado para o outro. Põe vidro não sei o quê, põe fumê, põe isso, põe película, põe, guarda, esconde. Cria chaves de senhas para que ninguém consiga saber das nossas contas, dos nossos dinheiros. A gente vai vivendo uma loucura. E olhe que nós somos uma comunidade que nós não temos aqui gente rica. Se por um lado corremos o risco de querer ter mais dinheiro, por outro lado, os versos 13 a 14 nos falam do risco de perdê-los. Ou a gente nunca está em paz. Se nós acreditarmos que quem controla o nosso coração são essas coisas. Você entende? Não tendo, nos afligimos porque queremos ter, e tendo, nos afligimos porque queremos acumular e ter segurança. Nosso santo dinheirinho, né? A terceira razão para a vaidade do dinheiro é que podemos ter ele hoje, mas podemos não tê-lo amanhã. Né? Podemos tê-lo hoje, mas amanhã podemos não ter. Alguns mais jovens não viveram, por exemplo, a época do confisco, né? Lá do plano Collor, que a galera tinha dinheiro, tinha 1 milhão, né? No outro dia, não tinha nada. O governo foi lá e confessou, ele vai dando uns pouquinhos, ele vai devolvendo uns pouquinhos. Foi um caos, você não tem noção do caos. Você não sabe quantas pessoas tiraram a própria vida por causa disso. 2008, o Brasil não sofreu tanto, foi sofrer depois, evidentemente, mas em 2008 o Brasil não sofreu tanto com o problema com a crise econômica global, né?
Mas os Estados Unidos sofreu muito. E aí eu comecei a ler a respeito e descobri a quantidade de mega empresários, CEOs das empresas mais significativas, tirando a própria vida. Altos investimentos, muita grana investida. Quando o cara viu a crise imobiliária, né? Perdeu tudo. Tudo. E o cara foi lá, deu um tiro na cabeça, acabou com a vida. Por quê? Porque não tinha como pagar quem devia mais. Sim, aí o dinheiro vai construindo essas personalidades nossas, vai nos definindo. E o quarto risco que corremos ao dedicar nossa energia ao dinheiro é que não podemos levar o dinheiro conosco. Nem dá para acumular, porque alguém pode ir lá e toma. E se você morrer? Salomão, ele escreve aqui em Eclesiastes, é muito engraçado quando ele diz assim, você acumula, trabalha, junta. Morreu, vem alguém lá e pega e evapora tudo. Será que é por isso que eu não estou acumulando dinheiro? Né? Caio não gosta muito da ideia. Sim. Veio no... Não podia. Pois é. Já pensou que coisa absurda, né? É assim. Não temos nada, não levamos nada. Por que a gente é tão fissurado nisso, irmãos? Porque humilhamos pessoas por causa do nosso dinheiro. Às vezes o pouco dinheiro que temos, conseguimos humilhar alguém. Porque nós nos tomamos, sabe? E deixamos que isso controle a nossa mente, o nosso coração, como se isso fosse o que nos desse, no final das contas, né? Salvação, vida eterna. Dá. Eu não vou me aproveitar, porque hoje aqui não tem ninguém dizendo o tempo que é para eu terminar, porque todo domingo alguém chega lá 10 minutos. Hoje nem tem Débora, nem tem André, viu? Então... Vamos lá. Diz quando os crentes começam a se levantar, né? Aí, ó, outra ali, ó. Ora, não deixe o dinheiro ser o seu senhor, no entanto, aprenda a desfrutar do que você tem. Eu tenho que saber o equilíbrio nisso aqui. Eu definitivamente, eu não sou uma pessoa que tenho a paixão por dinheiro. Mas eu gosto do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo saber dosar entre administrar bem, propositivamente, com um propósito definido, do bem para o outro, né? E para mim mesmo. Então a tendência é eu não ficar muito apegado, e aí eu não consigo às vezes nem contribuir com um nem com o outro. Então são coisas que nós precisamos pensar. Por isso que a terceira parte é: desfrute bem do seu trabalho. Desfrute bem do seu trabalho. Neste ponto é importante primeiro lembrar que a Bíblia nos exorta a não colocarmos a nossa esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, em que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, quer dizer, a Bíblia diz que Deus, Ele nos garante tudo o que precisamos para o nosso bem. O que nós precisamos é, como mordomos daquilo que não nos pertence,
administrarmos de maneira coerente. Então, qual é a mentalidade do crente? Ela é diferente da mentalidade de alguém que não conhece a Jesus. Porque o cristão, ele pensa assim: o que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu sou administrador, mordomo daquilo que Deus tem me dado. E como isso que eu tenho pode servir ao outro? É esse ponto de generosidade que vai nos tomando, irmãos. Salomão tem seu jeito de ver essa situação. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, claro, Salomão é bem existencialista aqui. Ele é um homem que está muito frustrado com muita coisa na vida. E na sua mente, no final do livro, ele vai fazendo alguns ajustes, né, sobre essa relação existencial, esse mundo vazio, né, que você não encontra perspectiva nenhuma. No final ele vai dizer que tudo deve redundar realmente em a sabedoria estar no Senhor, em buscar o Senhor. Agora, o que ele nos ensina aqui é: aprenda a desfrutar daquilo que Deus tem lhe dado. Aprenda a desfrutar, tanto para o seu próprio bem, quanto para o bem do próximo. Aprenda a desfrutar. Parece contraditório. Até então Salomão falava da frivolidade da vida e dos resultados do trabalho. Agora ele fala que devemos desfrutar do fruto do nosso labor. É importante atentar às palavras do pregador. Ele nos apresenta uma visão equilibrada e centrada em Deus. Atente para as palavras de Salomão. A vida é uma dádiva de Deus. Quanto mais nossas vidas estão centradas em Deus, mais significado encontramos nas coisas dessa vida. Nosso olhar muda. Deus é o Deus que nos dá a vida. Então eu concluo dizendo o seguinte: não se esqueça, meu irmão, aonde estiver seu coração, ali estará o seu tesouro. Jesus pega tudo isso e simplifica dizendo o seguinte: aonde tiver seu coração, está o seu tesouro. Onde está seu coração? Está no sucesso? Aí está o seu tesouro. Deus é apenas um meio para obter o que você acredita ser o topo. É uma família perfeita? É um casamento perfeito? Aí está o seu tesouro. É uma conta, né, gorda? Aí está o seu tesouro. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Cuidado com a idolatria. Muito cuidado com a idolatria. Ela pode se vestir de coisas boas, legais, bacanas, justas, mas são idólatras. Precisamos destronar o dinheiro desse altar idólatra. Talvez uma forma de fazer com que isso aconteça seja tendo um coração generoso, contribuindo na obra, doando, ajudando quem mais precisa. Essa é uma maneira de destronar o ídolo do dinheiro. É engraçado que, se você voltar aqui para a pintura do Médici, mais uma vez, eu quero que você perceba, nós vamos lembrar que o agiota e a esposa estão distraídos com o dinheiro, mas há detalhes que a gente precisa perceber aqui. Na mesa há um espelho.
na mesa tem um espelho. O agiota, seu dinheiro, sua esposa, o livro sagrado, distraída com o dinheiro. Mas na mesa tem um espelho. E o pintor, ele retrata aqui uma janela, e é engraçado porque propositalmente o formato dessa janela é o formato de uma cruz. Onde está o nosso alvo? Está no dinheiro que nos distrai? Ou está na cruz? Essa conversa de hoje, ela tem um propósito também, irmãos, que é o de levar você e eu a avaliarmos o quanto, às vezes, nós temos construído a nossa experiência de relacionamento com a igreja, com o Senhor, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam, como temos construído essa relação com base naquilo que é efêmero, que é fraco. Eu queria muito que hoje, pela manhã, você pudesse sair daqui pensando o seguinte: o quanto o meu estilo de vida, o dinheiro que eu tenho, ele determina o tipo de fé e de espiritualidade que eu tenho. O quanto ele determina os meus relacionamentos com as pessoas, o quanto ele vai me ajudar ou não a ser mais generoso, mais cuidadoso. Eu acho que são coisas que nós precisamos pensar. E olhe, esse jeito de ser, essa definição, ela não é apenas só para quem tem muita grana. Às vezes nós nos tornamos assim, mesmo não tendo muito dinheiro. Nos tornamos avarentos. E eu quero muito lhe convidar a ter um coração que se abre para o Senhor, entendendo que o que eu e você temos pertence ao Senhor e não a nós. E que nós somos administradores. O que Deus quer saber é como aquilo que Ele tem lhe dado tem servido para abençoar os outros. Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude nesse tempo, nesse momento, rogando a Ele que nos dê sabedoria para lidarmos com tudo isso. Mês que vem é mês de orarmos. Talvez você e eu precisemos de uma campanha de oração, né? Senhor, me ajuda a não depender tanto do dinheiro, e aí vai. Me ajuda a ser generoso, a cuidar dos outros, a me preocupar com a comunidade, com a igreja. Talvez isso seja um início de processo para ir destronando, né? Às vezes esses ídolos que vão montando altares nos nossos corações. Fazer isso, vamos orar?